Hoje eu tô aqui na Roteli para conversar um pouquinho com o Pedro, que é diretor e sócio da Roteli, incorporadora do empreendimento Home Gallery, que agora está disponível para investimento na plataforma. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Eu gostaria de começar tratando um pouquinho da Roteli. De onde surgiu a empresa e quais são as perspectivas nesse momento? A empresa surgiu no ano de 2000, inicialmente construindo para terceiros, prestando serviço. A partir de 2003, a empresa começou a atuar no mercado de incorporação, inicialmente nas cidades de Canela e Gramado. E em 2005, a empresa veio para Porto Alegre. Nesse ano de 2018, então, a empresa está atingindo a sua maioridade. E apesar de 2, 3 anos de mercado bastante desafiador, que foram os últimos, foram anos também que a empresa conseguiu planejar, sentar um pouco a poeira, digerir um pouco essas dificuldades de mercado e se preparar internamente para um novo ciclo que a empresa projeta para os próximos 3 anos e depois para o futuro. Falando um pouquinho de perspectivas, o que tu pode nos adiantar, o que a gente pode esperar da Roteli ao longo dos próximos anos? A gente já tem dentro de casa terrenos que nos próximos 24 meses eles vão gerar um VGV de 500 milhões de reais aproximadamente. Isso basicamente divididos em 7 canteiros de obra. Então a empresa planeja para os próximos 2 anos o lançamento de 7 empreendimentos. A gente tem uma confiança bastante grande na cidade de Porto Alegre. É uma cidade que tem um volume de demanda bastante constante. Então, mesmo em cenários de crise, ela não apresenta grandes oscilações como outras capitais do Brasil. E a gente entende que conseguindo planejar a prospecção da empresa e a abertura de canteiros de obra, né, lançamentos em bairros consolidados da cidade, e sendo a cidade uma capital que não oscila muito em relação à demanda e oferta também, ela é bastante linear, então a gente entende que estando em bairros consolidados, num mercado mais previsível que o resto do país, a tendência é que a gente consiga um crescimento, uma consistência em resultado bastante grande. Hoje a gente está com 4 canteiros de obra abertos. Os empreendimentos são o Libres e o Tom, que são objetos de captação pelo Urbim. E o Greenwich Lehain, que é um empreendimento comercial e residencial. O Libres e o Tom são empreendimentos residenciais. E o Cobalto, que também é um empreendimento residencial. Hoje a gente vê uma tendência do mercado imobiliário de ir para um setor muito de substituir a posse por acesso, como já tem acontecido no mercado de automobilístico, por exemplo, em que a gente tem o Uber. Muitas pessoas optam por não ter um carro, mas sim andar de Uber ao invés de ter esse bem, só utilizar o serviço que ele oferece. No mercado imobiliário a gente começa a ver essa tendência, principalmente em grandes centros comerciais, São Paulo e para outros países também, dessa questão mais do aluguel, do co-living. Como é que a Roteli vê essa progressão no mercado, essa evolução natural que está acontecendo? A gente entende que isso é natural, como vários outros mercados, tanto a eliminação de alguns intermediários e a capacidade do consumidor de ter acesso não só mais facilitado, mais rápido, como de uma forma mais direta. Então é uma necessidade das incorporadoras se readaptarem, prevendo quem pode ser os consumidores dos produtos que vão ser entregues. Em contrapartida, apesar de sim a tendência ser cada vez menos posse, cada vez mais acesso, cada vez mais o uso não em termos de patrimônio, mas sim em termos de locação, mas sempre vai ter alguém que vai ter que possuir o bem, né? Então sempre vai ter que ter algum comprador para em algum momento gerar a locação. Então, apesar da gente entender que isso é uma tendência natural, o número de demandantes do mercado a gente entende que não vai diminuir, porque para ter alguém para alocar precisa ter alguém, para ter um locatário precisa ter um locador. Sim. Então a gente precisa estar sim preparado para quem vai consumir, que provavelmente pode circular algumas pessoas
pegando, por exemplo, um Airbnb, tu pode ter N pessoas circulando até mensalmente dentro de um próprio imóvel, então pessoas que têm hábitos, têm costumes diferentes. Isso vai fazer que as empresas pensem um pouquinho na forma de não ter aquele proprietário por 5, 10, 15, 20 anos a mesma pessoa. Então a forma tanto de planta quanto de áreas condominiais vai gerar uma necessidade de se pensar sobre isso. Agora, se vai reduzir demanda do mercado, eu acredito que não, justamente porque vai precisar ter sempre alguém que compre para poder alocar ou para poder, enfim, fazer o uso do locatário, né? Não, com certeza, e pensar os apartamentos justamente para esses investidores que estão pensando em diversos usuários depois. E aí o nosso próximo lançamento, o Home Gallery, ele tem bastante aderência a essa tendência. Falando então um pouco desse empreendimento que está na plataforma agora, o Home Gallery, queria ouvir um pouco de ti, qual é o conceito do empreendimento, como ele é pensado, quais são os principais diferenciais dele no mercado. O empreendimento ele é composto por 80 unidades, é um empreendimento residencial. Ele está localizado na Protásio Alves, quase esquina com a Tarso Dutra. Então, para quem não é de Porto Alegre, provavelmente muitos, é uma região bem consolidada da cidade. É no bairro Petrópolis, que é um bairro, talvez um dos maiores PIBs per capita da cidade, está dentro desse bairro. Então, ele tende a ser um produto que ele vai ser bastante consumido durante o lançamento ou ao longo da obra e no pós-obra também, porque ele é uma região que ele tem alto fluxo de demandantes, né? É uma região bastante habitada da cidade e sempre muito procurada. O empreendimento ele é composto por unidades de 1 e 2 dormitórios e o grande diferencial que a gente está trazendo para esse empreendimento é a planta de 2 suítes, de double suites, né? Então, esse double suites, a gente acaba configurando as suítes nas extremidades, então gerando até uma certa privacidade entre as 2 suítes, né? Porque tu tem o living entre as 2 suítes, a cozinha numa forma internalizada, então não se tem perda de circulação. Todo o ambiente ele acaba sendo aproveitado, tu não tem corredor. Então é uma racionalidade diária e ele também permite que diferentes pessoas possam morar tendo, digamos, uma privacidade. Então, por exemplo, pode ser 2 amigas, um amigo, uma amiga, enfim, que queiram ter sua vida um pouquinho mais separada, que queiram conseguir chegar na hora que quiserem dentro do apartamento sem precisar passar ou sem precisar aquela tradicional porta aquela circulação lá a gente consegue evitar, porque enfim acaba tendo um living separando as 2 suítes. É um conceito que a gente buscou, tem em algumas metrópoles, principalmente nos Estados Unidos, é uma tendência, tem alguns produtos que adotou esse tipo de planta. Então a gente está bastante confiante. E claro, como ele está localizado num ponto alto da cidade, os apartamentos acabam tendo uma vista super privilegiada. E a gente colocou também a área condominial na cobertura. Então tem churrasqueira, tem piscina, contemplação de pôr do sol, enfim. As áreas condominiais são bastante bonitas, qualificadas.